Terminando a faculdade de pedagogia, estou acompanhando um aluno com deficiência intelectual e ele não sabe ler e já está no 8º ano. O que eu recomendo? O que eu recomendo? Você está acompanhando esse aluno, tá? Você está acompanhando. A ideia é propor um reforço de alfabetização para esse aluno, né? E, se possível, estender atividades de alfabetização para todas as disciplinas que esse aluno está cursando, não é? Isso seria incrível para aproveitar o máximo de tempo possível desse aluno dentro da escola, trabalhando algo que ele precisa urgentemente. Eu gostaria muito que isso fosse implementado. Eu já vi isso acontecer, tá? Professores que trabalharam alfabetização com alunos em horários alternativos. O aluno, ao invés de ficar o período todo dentro de uma aula, por exemplo, de geografia, foi combinado com a direção isso, eles conseguiram pegar 10 minutinhos de cada aula do aluno. Tá? O aluno faz 4 aulas, 10 minutinhos de cada aula dá 40 minutos. Né? E o aluno ficava fazendo atividades de alfabetização, 10 minutinhos aqui, depois passava um tempo, mais 10 minutinhos, mais 10 minutinhos. E no prazo de 3 semanas, 4 semanas, o aluno já estava lendo as primeiras palavras. Tá? Isso você adaptando a atividade da forma correta e você consegue ter um resultado muito rápido, muito rápido. A professora Patrícia, se eu não me engano, só você pesquisar Instituto Tarde Patrícia no YouTube, você vai encontrar a história dela contando, enfim, muito bacana. Precisa ter domínio em informática para adaptar atividades. Ajuda muito. Ajuda muito você ter domínio de informática para adaptar atividade, mas não é pré-requisito. Não é pré-requisito. Por exemplo, eu quero te entregar um pequeno passo para você sair dessa live já podendo implementar amanhã alguma coisa para fazer diferença aí na vida do seu aluno, para chegar mais perto da adaptação de atividade. E o pequeno passo é você começar a entregar atividade pelo tipo, partindo do tipo de atividade que o seu aluno já aprendeu a fazer. Vamos lá. O que é o tipo de atividade que o meu aluno já aprendeu a fazer? Por exemplo, você tem um aluno que ele não está fazendo suas atividades, você está tentando adaptar de várias formas diferentes, não está dando certo, mas você sabe que tem um tipo de atividade que ele já conseguiu fazer, que era uma atividade de relacionar colunas, por exemplo. Uma atividade de relacionar colunas. Esse formato de atividade, ele consegue fazer. Por quê? Porque é só fazer um risco e para ele fazer um risco de ligar uma coluna na outra, isso aí não tem problema, ele consegue fazer. Então, uma dica para você começar é uma dica de adaptação por formato, tá? Existem várias outras formas de adaptar, sim, mas para a gente fechar aqui nessa live, você pode usar como é que é o nome disso? Relacionar colunas, né? Para adaptar o tipo de atividade de relacionar colunas. Mas Leandro, eu não sei fazer isso, não tenho conhecimento em informática, né? E é por isso que nós criamos aqui no Instituto ETAD um repertório. Justamente para quem não tem conhecimento de informática, e às vezes até para quem tem, não precisar ficar criando do zero. Né? Porque abrir uma folha em branco no computador e começar a fazer do zero é difícil, é demorado. Né? E não é para ser demorado. A vida do professor já é corrida. A gente não quer que o professor fique horas criando uma atividade. Isso não faz sentido. Tá? É demorado. E então, a gente pensando aqui, a gente criou para os nossos alunos um repertório, tá? Que eu recomendo que você tenha também o seu repertório. Eu vou te mostrar o meu repertório, mas você pode ter o seu. E o que é o repertório? É você, já fiz uma atividade assim, ok? Né? De relacionar coluna. Mas ela lá para alfabetização, Leandro. Minha aula é de matemática. A minha aula é de história. Você pega lá a atividade de alfabetização, tira as letrinhas e coloca o que você precisa colocar no lugar da letrinha. Isso é você reaproveitar um layout. Eu chamo isso de repertório reutilizável. Né? A gente tem o nosso aqui, você pode ter o teu também. Você vai ter um primeiro trabalho, a primeira atividade, a original, ela tem que ser criada. Tá? Alguém tem que criar. Mas a partir dessa primeira, você não sai criando outras, você sai clonando ela. Entende? Você copia e cola. E aí sai uma atividade pronta. Como assim? Vou mostrar aqui o nosso repertório para você ter uma ideia do que eu estou falando. Tá? Aqui na Família Tarde, porque o nosso repertório está aqui, tá? O repertório da Família Tarde está aqui. Você, como eu disse, pode ter o seu próprio repertório também. Vou aqui no repertório. Aqui, por exemplo, a atividade de ligar e relacionar. Ligar 3 colunas, 4 colunas, 4 colunas, 5 colunas, 3
3x3, tá. Uma atividade de ligar a coluna 3x3. Coisa mais simples que tem. Isso aqui meu aluno consegue fazer desse jeito? Consegue. Mas, Leandro, eu estou ensinando filosofia. Como é que eu vou usar isso? Fica olhando. Leandro, eu não tenho esse modelo igual você. Então, você já deve ter entregue alguma... Se você sabe que o seu aluno consegue fazer esse tipo de atividade, então esse tipo de atividade está disponível em algum lugar. Né? E você vai ir copiando ela e mudando só o ponto que você precisa mudar. Eu sei que meu aluno consegue fazer uma atividade de relacionar a coluna, Leandro. Então, na minha disciplina, a dica é, você falou, que eu use esse formato de atividade. É a mesma coisa que eu falar para você, eu sei que, falando para mim parar de falar Joãozinho, vou falar outro nome. Eu sei que o Vinícius, ele gosta muito de bolo, ele consegue comer muito bem o bolo de banana. Então, eu vou servir bolo de banana para ele. Entendeu? É mais ou menos isso. Olha que coisa simples. Relacionada aqui para cá. Leandro, como é que eu vou colocar um outro conteúdo aqui? Não sei. Vamos lá, vamos pensar no conteúdo. Fala um tema aí, gente. Vamos lá. História do Brasil. Descobrimento. Outra coisa sobre história do Brasil. Vamos lá. Brasil colônia. Pronto. Independência. Enfim. Leandro, eu vou fazer um monte de data para o meu aluno. Será que ele vai saber? Não. Eu estou falando do formato de atividade. Conteúdo e objetivo já é outra coisa, tá? Mas se o objetivo não estiver adequado, se o conteúdo não estiver adequado, aí você vai colocar o conteúdo adequado. É só o formato. Entregar a atividade no formato que o aluno faz com facilidade, porque fazendo ele acerta. E quando ele consegue fazer e acertar, o aprendizado é melhor, tá? É mais duradouro. Independência, escrevi errado. Independência. Independência é 1822. 1822, ok? E aqui eu deixo sem imagem. Poderia colocar a imagem aqui? Poderia, mas eu não quero colocar aqui. Isso é legal que o aluno tenha uma noção do que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, o que aconteceu por último, né? Legal. E aí, vamos lá, vamos botar uma imagenzinha para o descobrimento, para o Brasil colônia e para a independência. Vou pegar aqui uma imagem. Olha que fácil, gente. Vamos lá, descobrimento do Brasil. Bom seria uma imagem que foi usada durante a aula, tá? Foi usada no livro, tem no livro, uma imagem que faz sentido para o aluno, tá? Essa imagem aqui tem muito cara de livro, né? Vou pegar essa foto aqui, cliquei para copiar, vem aqui, ó, meu modelo já está aqui no esquema para mim, é só clicar com o outro botão e colar. Eu não preciso saber muita coisa de informática, é o básico. Da mesma forma como você não precisa ser um masterchef feito especialização de confeitaria na França, não precisa disso para fazer um bolo. Precisa ser masterchef para fazer um bolo? Não precisa. Para fazer isso aqui que eu estou fazendo, não precisa ser especialista em informática. Só precisa ter um conhecimentozinho básico, entende? Brasil colônia. Vamos pegar uma imagem que represente o Brasil colônia. Eu estou pegando imagem aleatória. Não faça isso. Pegue imagens que façam sentido para o seu aluno, que tenham sido trabalhadas em sala de aula, que o aluno já tenha tido a oportunidade de ver, tá bom? Não adianta você colocar uma imagem na atividade que o aluno nunca viu antes. Isso não vai te ajudar o aluno em nada, é melhor nem colocar, tá? Se você vai colocar uma imagem na atividade que o aluno nunca viu antes, nem coloca. Independência. Porque ele vai ficar pensando, o que essa imagem representa? O que é isso? Se você quiser ficar parando para discutir sobre a imagem, explicar a imagem, aí você pode botar. Mas se você não quiser ter esse trabalho, que muitas das vezes é desnecessário, então não coloque. E aí, tá aí, ó, que legal. Só que eu quero aumentar esse quadradinho aqui, que tá pequeno, tá bom? Só para você ter uma ideia, de que se o meu aluno consegue fazer atividade de relação à coluna, eu posso entregar para ele atividade nesse formato. Que aí isso é um atalho, né? Esse formato funciona muito bem com o meu aluno. Você sabe que o formato funciona. Leandro, não funcionou. Então aí o problema não é o formato. O problema talvez seja o conteúdo, o vocabulário, a imagem, enfim. Existem muitas outras variáveis que você precisa levar em conta, mas a dica de hoje é: experimenta entregar atividade no formato que o aluno tenha domínio. Que ele bata o olho e já saiba até o que é para fazer. Não precisa nem de enunciado, tá? Eu podia ter botado enunciado aqui, né? Mas pode lá, relaciona as colunas. Relaciona as colunas, é enunciado.
Sabe aquela atividade que o aluno não precisa nem ler o enunciado para fazer? Isso é uma maravilha. Experimenta.